Olá, meu nome é Gabriela. Eu vou explicar agora o plano de ação, o plano de intervenção que eu fiz para a criança hipotética chamada João. Nas recomendações, eu recomendo aos pais que estimulem a leitura e a escrita dentro de casa. Isso pode ser feito com jogos como a forca, o caça-palavras e a palavra cruzada. E a leitura pode ser estimulada lendo em voz alta, sempre elogiando a criança quando ela demonstrar interesse pela leitura ou pela escrita. E tentar criar esse hábito de leitura dentro de casa. Na escola, o aluno deve ficar nas cadeiras da frente da sala para melhorar a questão do foco, e é importante que seja solicitada uma acompanhante terapêutica para, para que seja acompanhado só nos momentos pedagógicos de atividade, realização de atividade, para ter certeza que a criança entendeu totalmente o que é proposto. Além disso, se possível, imprimir as atividades de folhas avulsas na fonte Open Dyslexic, que é uma fonte que foi inventada para pessoas disléxicas lerem com mais facilidades. Utilizar rimas e atividades cantadas para ajudar a desenvolver consciência fonológica. Dar um tempo extra para o aluno realizar as atividades e possíveis provas. Além de ser utilizado bastantes imagens e sons durante as aulas, para que o aluno relacione o que está sendo dito com o que está sendo mostrado e também tenha algo para se focar. Os encaminhamentos, eu falo dessa acompanhante terapêutica que eu já havia mencionado para a escola. Os pais devem procurar essa acompanhante caso a escola não ofereça. E o aluno, João, deve passar por uma avaliação psicológica, de preferência com abordagem de TCC, porque é a mais indicada, para que seja confirmada essa hipótese diagnóstica que a gente deu de dislexia. Ações dentro da minha clínica, como psicopedagoga, eu falo sobre ajudar a desenvolver a consciência fonológica, que é a habilidade de manipular sons, sílabas e palavras, com atividades de rima e aliteração. Atividades de rima pode ser até com o jogo da memória, que você tem que fazer o par com coisas que rimam, como leão e cão, foca e porca. Então as rimas seriam os pares de jogo da memória. E a literação seria a literação como você focar em uma sílaba da palavra e criar uma história só com essa sílaba, como cavalo, castelo, cama, e chamar atenção para essa sílaba que se repete e como ela pode significar diferentes palavras. Ajuda até no sentido da criança parar de tentar adivinhar a palavra pelas letras iniciais. Para trabalhar a memória, que é dito que João tem uma memória de curto prazo um pouco prejudicada, a utilização de jogos que exijam certa noção de permanência de objeto, como o jogo da memória. Quando ele virar uma das peças, ele vai ter que lembrar que aquela peça estava ali, para ele achar o correspondente dessa peça. Quebra-cabeça também, ele vai ter que ter uma noção do espaço, de onde encaixar cada peça. Para trabalhar a soletração, realização de atividades como ditados, caça-palavras e brincadeiras com as letras. As brincadeiras com as letras, elas podem ser feitas de diversas formas, como apresentar várias letras para a criança e mostrar uma imagem. Então ela tem que pegar essas letras e arrastar até a imagem. Diversas formas podem ser feitas essas brincadeiras. Pode ser de adivinhação também, sempre tentando relacionar a imagem e palavras. Cantar o alfabeto também, na letra que parar, quando você canta e a criança brinca. Quando você canta o alfabeto, na letra que parar, ela tem que escolher uma palavra com aquela letra. Depois você ajuda ela a soletrar essa palavra. Na decodificação, atividades para desembaralhar as letras, formar palavras com as letras disponíveis e leituras de textos mais simples, para a criança ter esse processo de decodificação aos poucos. E para auxiliar na compreensão de leitura, exercícios como a técnica de close e leitura guiada com textos com imagens. A leitura guiada é uma leitura onde o psicopedagogo vai ler junto da criança, explicando para ele cada coisa, e atividades de relacionar imagem e texto. Essa técnica de close, ela é muito interessante e ela consiste em organizar um texto de aproximadamente 200 vocábulos, deixando intactas a primeira e a última frase, e omitindo no restante do texto vocabulários. Vão ficar lacunas no texto e a criança vai ter que preencher para restituir o sentido completo da oração. É uma técnica muito interessante também para ajudar a criança. E eu acabei pulando aqui uma coisa, mas a manipulação fonética você pode ser feita de várias formas. Uma delas é apresentar uma palavra para a criança e manipular os sons individualmente. Por exemplo, a palavra foca, você pede para a criança lembrar de uma palavra com cada letra. E é uma estratégia muito interessante para ela entender os fonemas corretamente. É isso.